Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta terça-feira para falar, é claro, de NFL, porque a semana 2 já está nos livros de história. Tivemos 2 jogos nesta segunda-feira de noite, 2 atropelamentos, né? A equipe dos Bills passou por cima dos Titans, os Eagles não tomaram conhecimento da equipe dos Vikings, os Vikings não ofereceram um desafio, assim, digamos, e a gente vai conversar sobre essas partidas e também pagar algumas dívidas. Falei que eu ia conversar um pouquinho mais sobre os outros times, tenho que pagar essas dívidas e trazer também notícias neste vídeo aqui. Então vamos lá, tem muita coisa pra gente falar, então curta esse vídeo, por favor, deixa essa curtida, não custa nada pra você, manda sua mensagem aqui embaixo, vamos discutir um pouquinho mais do que tá acontecendo, se inscreve no canal, se você puder, seja membro do Toque Passa, colabora que a gente mantém esse projeto vivo no Toque Passa e também conheça a Fanatic Sports Nation, o link aqui embaixo com cupom de desconto na nossa descrição, camisas maravilhosas do Graano pra você que são, ó, de primeiríssima qualidade. Vamos nessa então, roda a vinheta. Vamos lá, rodada dupla no Monday Night Football, 2 jogos que encerraram aí com atropelamento, né? Foram 7 pontos só para a equipe dos Vikings, 7 pontos para a equipe dos Titans, de um lado 41 pontos para a equipe dos Bills, 24 pontos para a equipe dos Eagles, muita tranquilidade nas 2 vitórias, poucos desafios. Até, eu vou começar pelo jogo dos Bills, né? E até um jogo que pareceu que ia começar mais equilibrado do que eu imaginava, com a equipe dos Titans reagindo, né? Os Bills começam, fazem um touchdown, a equipe dos Titans respondem na hora ali e marcam um touchdown também em sua primeira campanha. O primeiro tempo termina até com um placar ali, vamos lá, considerável, né? Respeitoso aqui, com um 17-7 para a equipe dos Bills, mas aí no terceiro quarto, olha, desanda completamente ali, não tem mais o que dizer, é um atropelamento, 24 pontos dos Bills, completamente sem resposta, uma vitória maiúscula da equipe do Buffalo, que começou bem, fez um primeiro jogo lá contra os Rams, mostrando que é um candidato ao título, e agora faz mais um jogo mostrando que vai passar por cima de adversários que não estiverem à sua altura, né? E os Titans definitivamente não estão à altura da equipe do Buffalo Bills. Os Bills foram perfeitos no ataque, na defesa, enquanto isso os Titans mostraram problemas até no time de especialistas, né? Tiveram 2 muffed punts ali que é complicado, perderam a bola, a defesa não tem muito o que fazer. Acho que a defesa é a menos culpada dessa história toda, né? Porque não dá, cara, não tem muito o que fazer. É um ataque difícil, é um ataque complicado, com o Josh Allen, com o Stephon Diggs. E o seu ataque não fica com a bola, 3 and out, interceptação. Cara, não dá, você não tem como ficar inteiro na partida se você não tem tempo de descansar um pouquinho na sideline, né? É um problema atrás do outro nesse ataque dos Titans. Vou até começar falando disso aqui, porque é um corpo de recebedores que não empolga ninguém. O Treylon Burks, calouro, foi o principal alvo ali, 4 recepções, 47 jardas, não é culpa do calouro, eu acho que é um bom jogador, tem potencial sim. Mas você tem o Ryan Tannehill, e convenhamos, ninguém se empolga com o Ryan Tannehill, né? Fraquíssimo. Ele foi 11 de 20, 117 jardas, 2 interceptações, sendo um pick six para o Matt Milano, que, pô, um erro de leitura primário, era tão óbvio ali que não era o passe para ser feito, e ele dá nas mãos do Milano e fala, só faltou ele falar assim, vai lá Milano, completa aí, faz 41, legal, gosto desse número, não sei, né? E quem sofre com isso também é o Derrick Henry, né? Coitado do Derrick Henry, porque o ataque é muito unidimensional e já passa a mensagem completa lá para a defesa adversária que basta você marcar o Derrick Henry. Tipo, meio que deixa que a secundária, natureza cuida, o Tannehill vai passar para esse grupo de recebedores que aí é bem questionável, então deixa essa galera, vamos parar o jogo terrestre que aí eles estão mortos, e é basicamente isso. E aí o Tannehill não consegue render ali, o Derrick Henry, aliás. O Derrick Henry teve 13 carregadas para apenas 25 jardas, ele anotou o touchdown dele ainda, mas não tem como, é difícil demais. Por falar no papo de mérito, que a gente tem que trazer aqui, né? Tô falando do mérito da defesa, o demérito do ataque. Muita gente não entendeu, né? Eu faço sempre os vídeos aqui, então a gente não percebeu ainda que quando a gente fala de mérito de um lado, tem demérito do outro, tem mérito do outro, é sempre assim, porque o futebol americano tem essa questão. Só que elogiar um lado não é necessariamente criticar o outro e vice-versa. Quando eu critico uma defesa, não estou diminuindo o mérito do ataque. É porque a gente espera alguma coisinha. É óbvio que a defesa dos Bills tem mérito nessa parada toda, mas o desafio não é tão complicado assim, né? Por isso que ela acaba
sendo menos destacada. O desafio que apresenta-se para ela não é dos mais interessantes. Tannehill vai dar que nota? Claro, o aluno numa prova fácil tem mérito por tirar 10, mas ainda assim é uma prova fácil, né? Vamos lá. O jogo estava morto no quarto período, os Titans até deram um tempinho lá para o Malik Willis entrar em campo, mas não foi muito melhor, completou só um de 4 passes, sofreu um fumble, mostrou que o buraco é muito mais embaixo. E a gente tem que falar, claro, do mérito da equipe do Buffalo Bills, que é um timaço e que tem um ataque espetacular, apaixonante, uma coisa que é muito boa de se ver. Josh Allen tendo ótimos números mais uma vez, 26 de 38, 317 jardas passadas, 4 passes para touchdown. Fala do Stephon Diggs, né? Mais um grande jogo dele, principal alvo, com 14 targets ali, 12 recepções, 148 jardas, 3 touchdowns anotados. E aqui acho que fica bem claro essa história de como um time tem que funcionar como um todo na NFL, né? Que não tem, por mais que você tenha os destaques individuais, o todo faz a diferença. O outro touchdown foi passado para o Red Gillian, né? Que é o fullback da equipe, numa jogada que é muito bem pensada, né? O Josh Allen recebe o snap e toda a linha ofensiva, todo o ataque mostra que vai para o lado direito, puxando a defesa inteira para esse lado direito, e aí ele faz o passe, o Gillian livre aqui na esquerda, vai lá e faz a rota e faz o touchdown. Então isso mostra, né? Quando o time inteiro está funcionando muito bem, você dá espaço para pessoas ali que você não esperava. Quem escalou o Gillian no Fantasy, né? Eu acho que nem o próprio Gillian, mas entende que as coisas vão funcionar melhor quando o grupo inteiro funciona dessa forma. Os Bills vêm com tudo, eu acho que é um timaço, para mim é o melhor time da NFL neste momento, e neste domingo tem um jogo sensacional contra a equipe do Miami Dolphins. O jogo é das 2 da tarde no horário de Brasília, a ESPN vai transmitir. Eu acho que a minha folga, e se for a minha folga, eu vou trabalhar aqui no Toque Passa, assim que acabar a partida eu venho falar, porque é claro que eu vou estar ligado nesse jogo, promete ser dos melhores. A partida teve uma nota ruim, né, uma nota pesada aqui, mais triste, assustadora a lesão do Danny Jackson, o cornerback dos Bills, que acabou tomando uma pancada de fogo amigo, né, no finalzinho do primeiro tempo, a ambulância teve que entrar para tirá-lo do campo, levou direto para o hospital. Ele deu um tackle no Burks, mas o Tremaine Edmonds chega um pouquinho atrasado e ele acaba acertando esse fogo amigo, o cara dá uma entortada ali, uma cena assustadora. O lado positivo disso aqui todo é que ele saiu com movimentos nas extremidades, nas mãos e nos pés, então menos risco de uma lesão cervical, né, um problema mais grave. Foi encaminhando ao hospital, fazendo exames, a gente vai ficar acompanhando, torcendo para que o melhor possível aconteça ali com o Danny Jackson, cornerback da equipe dos Bills. No outro jogo da noite, os Eagles me ajudaram a terminar com 9-7, né? 9 acertos e 7 erros nesta segunda semana dos meus palpites, a mesmo desempenho da primeira semana. Vou melhorar, eu prometo para vocês. E eles atropelaram os Vikings por 24-7, mais uma vez, com a ajuda de Kirk Cousins. O Kirk Cousins no prime time. Ô, Kirk, me ajuda a te ajudar, amigo. Eu quero te elogiar, eu quero falar bem de você, eu falo que você não é tão ruim assim, mas quando chega prime time, tá todo mundo olhando, o que acontece? Você me faz dessa, né? Foi um péssimo jogo mais uma vez, a 10ª derrota em 12 jogos em horários nobres da TV americana. Ele foi 27 de 46 nos passes, 221 jardas, teve um passe para touchdown e 3 interceptações. Foi péssimo, foi horrível, foi tenebroso o que fez o Kirk Cousins, não ajudando. Volto aqui a falar de mérito, né? Semana passada, a torcida dos Vikings ficou brava comigo quando eu falei, por exemplo, do demérito ali, dos problemas dos Packers. Pô, mas você não falou aí o mérito do ataque dos Vikings. Sim, mas a gente tem que ver o desafio que oferece. Por exemplo, nessa semana, o Justin Jefferson não contou com a molezinha que foi a defesa dos Packers na semana passada. E o Jefferson conseguiu poucas coisas. Ele foi o segundo principal recebedor, ficou atrás do Thielen. Thielen teve 4 recepções em 7 targets para 52 jardas. E o Jefferson foi alvo 12 vezes, conseguiu fazer só 6 recepções, marcação mais apertada, né? Tudo isso entra na conta ali. E ele conseguiu 48 jardas, completamente diferente do que foi na semana 1 contra o Green Bay Packers. Então fica bem claro aí qual que é a história, né? Você sempre tem o mérito, mas tem também o demérito de um lado ali, o desafio que foi oferecido a você. Os Eagles definiram a partida
já no primeiro tempo, né, aproveitando essa besteira ali do Kirk Cousins, uma boa atuação do Jalen Hurts, né? Vocês não me veem elogiar muito o Hurts por aqui, mas ele teve um bom primeiro tempo, os números dele foram sensacionais, 17 de 20 passes conectados, 251 jardas, um passe para touchdown e um grande destaque também para o jogo terrestre dele. Ele correu para 50 jardas e 2 touchdowns, então teve um ótimo primeiro tempo, acho que foi o melhor primeiro tempo dele na passagem pela liga. O segundo tempo, medião, né? Segundo tempo ele não chegou a ter 100 jardas, ele teve uma interceptação, mas não encontrou um desafio também. A equipe dos Vikings em nenhum momento esboçou uma reação. Teve interceptação, em seguida o Kirk Cousins foi lá e devolveu a bola. Fica tranquilo, não vai ter problema não. Fica sossegado, viu, Hurts? Eu tô aqui, não tô aqui para incomodar ninguém. O pessoal em Filadélfia pode ficar sossegado que eu não tô aqui para incomodar ninguém. Esse foi o Kirk Cousins nessa partida. Cara, uma vitória que eu imaginava, achava que ia ser um placar um pouquinho apertado, esperava um pouquinho mais do ataque dos Vikings, mas esqueci que era o Kirk Cousins no prime time e não o Kirk Cousins daquele jogo que fica mais esquecido. Aí ele joga bem, né? Bom, depois de 2 semanas nós temos 6 times invictos: Dolphins, Bills, Chiefs, Eagles, Giants e Buccaneers, e 6 times que ainda não venceram partidas. Bengals, os Texans, tem uma derrota e um empate, os Colts, que tem uma derrota e um empate, os Titans com 2 derrotas, os Jaguars lideram agora a AFC Sul, e Raiders e Falcons. Nas estatísticas, vamos trazer aqui os números, né? A NFL adora ter esses números todos. Desde 1990, 63% dos times que começaram com 2-0 foram para os playoffs. Nesse mesmo período, desde 90, 42% dos times que começaram com 1-1 chegaram à pós-temporada. Desde 2002, 145 dos 244 times que fizeram playoffs, ou seja, 59,4%, quase 60% dos times começaram 1-1 ou então 0-2. Então, não tem terra arrasada ainda, pode estar ruim, mas pode dar certo, pode funcionar. Calma, tem espaço para o seu time, desde que ele passe a jogar bem, né? O que não tem feito até esse momento. Se seu time tá 2-0, não acabou ainda, tá? Torcedor dos Giants, não vai fazer tatuagem do Super Bowl neste momento. Espera um pouquinho mais. Eu gosto dessas tatuagens, mas espera um pouquinho mais. Prometi falar um pouquinho mais de alguns times, né? Vou começar falando... eu prometi falar dos Bengals, por exemplo. Na semana 1 a gente falou bastante sobre o Burrow segurar muito a bola, que isso poderia resultar também em mais sacks, dar mais trabalho para a linha ofensiva. Então não adiantava criticar só a linha ofensiva. Só que nessa semana... Tá, tudo bem, né? Dallas Cowboys tem o Micah Parsons, mas o Zach Taylor mudou um pouquinho as chamadas. Você percebia, eu assisti de novo essa partida, assisti 2 vezes ontem, e eu vi que ele passou a chamar algumas jogadas um pouquinho mais rápidas, uns passes mais rápidos, para deixar ele com menos tempo possível com a bola na mão, né? Para ajudar essa linha, mesmo assim tomava pressão, né? Então não tem muito como aliviar a barra dessa linha ofensiva, porque não é só uma questão do Burrow demorar para passar, buscar aquela big play, esperar o Chase ir lá pro fundo. Não, ele não tá tendo tempo mesmo. Ele recebe o snap e ele já tá sendo pressionado desde o primeiro instante. São 13 sacks, né, em 2 jogos. A média aqui apareceu lá na televisão, 7,8 snaps para cada sack. Né? Cada 7,8, não chega a ser 8 snaps que ele recebe, ele toma um sack nessa temporada. Não dá. Precisa melhorar essa linha ofensiva se quiser ir adiante, se quiser melhorar essa equipe e se quiser contar com o Burrow inteiro até o fim da temporada, né? Porque apanhando desse jeito não vai ter jeito não. O Anderson e a Daiane Moraes não concordaram com a avaliação que eu fiz do jogo dos Bucks e Saints. Falou que tem que dar mérito para as defesas, que o jogo foi acirradíssimo. Concordo, né? Tem essa dificuldade aqui, mas a gente volta para o papo do mérito, né? Claro que tem mérito, a defesa fez bons trabalhos, mas avaliando o desafio que foi oferecido para cada um desses times, a gente percebe que tem muitos problemas nos ataques. Começar pela equipe dos Saints, acho que é o principal problema. O Pete Carmichael não foi um cara dos mais criativos, ele que é o coordenador ofensivo da equipe dos Saints. Muita insistência nos passes longos do Winston procurando o Chris Olave.
tentou várias e várias vezes e ele não acertava o timing com o Olave, o passe era muito forte sempre. Quando ele acertou o passe, rolou o fumble do Chris Olave. Se ele botava o Hill eu até coloca o Taysom Hill para ele dar uma coisa diferente, ele pode fazer um passe ou correr, mas sempre que o Hill tá em campo, ele corre com a bola. Então não é criatividade nenhuma, né? Ele vai receber a bola e vai correr pelo meio, essa vai ser a jogada, não dá criatividade. Faltou criatividade, faltou talento pro Winston. Jameis Winston é um quarterback fraco. E do lado da equipe dos Buccaneers, a frustração do Brady jogando o tablet, ele fica bem claro que ele não tá feliz com o ataque. A linha ofensiva esfacelada com relação ao ano passado, não conseguia dar a produção para ele devida. Ele não tinha o Chris Godwin, ele não tinha o Julio Jones, então o Mike Evans estava muito bem marcado, ele não conseguia achar os jogadores, os caras não conseguiam se livrar muito bem da marcação, então ele teve muitos problemas. No segundo tempo ele deu uma melhorada, no segundo tempo encaixou como acontece geralmente com o Tom Brady, mas mostra, a defesa do Saints para mim é uma defesa melhor e enfrentou um desafio mais qualificado. A defesa dos Bucs para mim é uma defesa inferior com relação ao do Saints, né? Acho que a do Saints é mais forte, mas encarou um desafio muito mais fraco, que é Jameis Winston, sem o Alvin Kamara, por exemplo. Então os desfalques fizeram a diferença, por isso que eu falo, faltou criatividade, faltou qualidade no ataque, por isso que eu apontei isso aqui, mas sempre, porque senão vai ficar chato, né? Eu tenho que falar bem de um e mal do outro, calma, né? Eu vou focar em alguns pontos, senão o vídeo vai ficar muito longo. O Joe Herbert Souza e também o meu amigo Ivo Stank, eles me cobraram aqui por não dar os devidos méritos para os Cardinals na virada contra o Las Vegas Raiders. É claro que tem mérito demais, pô, claro que tem mérito. Se você conseguiu uma virada, você estava perdendo por 20-0 e você buscou, você forçou turnovers, você conseguiu converter 2 vezes para 2 pontos, tem mérito demais, é óbvio isso. Eu falei pro Ivo que eu falei menos do Cliff Kingsbury, porque senão, às vezes, sei lá, Miami chama ele para dar um passeio de barco, sabe? Tenta convencer o cara a mudar de time. Então vamos deixar o rei, o Kingsbury, de fato, ali, mais escondidinho. Mas não é só isso, a gente tem que falar, claro, o ataque dos Raiders parou de produzir. Nessa história tem 2 lados. O ataque, faltou criatividade, né? O pessoal ali, o Josh McDaniels não conseguiu fazer esse ataque continuar produzindo, faltou colocar mais o Davante Adams no jogo. O Davante Adams teve uma boa primeira semana contra os Chargers, na segunda semana ele foi meio deixado de lado, né? Recebeu poucos targets, não foi tão envolvido assim no plano de jogo. Marcação boa, ok, mas você tem que achar alternativas para fazer esse cara talentoso funcionar. Ao mesmo tempo que a defesa passa a cansar com isso, né? Não tem como. Só que esses 22 segundos daquela jogada dos 2 pontos, ali não tem muito o que dizer, ali é inaceitável em qualquer situação. Ok, ótima cobertura no fundo, mas aí o pessoal da frente da defesa tem que fazer o trabalho, não pode deixar um jogador ficar 22 segundos. E assim, o Kyle Murray, ele dá uma corridinha para um lado, corridinha para o outro, e chega um certo momento que ele fica meio que parado, olhando assim, o que eu vou fazer aqui? Eu posso ir para lá, posso ir para cá, o que eu vou fazer? Quer saber? Eu vou. E aí ele vai meio que caminhando para lá. Então mudou completamente, né? Aquele lance é inaceitável em qualquer aspecto. Tá? Marcação ok, fundo não deu opção, mas aí a frente tem que fazer. Então o conjunto acaba sendo bastante criticado, tem que fazer um bom trabalho no todo. O futebol americano exige que todas as peças funcionem bem. Se uma peça não funciona bem, acontece isso aqui. Por isso que o Bill Belichick o tempo inteiro falando que do your job, faz o seu trabalho direitinho. Se todo mundo fizer o seu trabalho direitinho, as coisas vão adiante. E o Johnny Custódio cobrou que eu falasse dos Jaguars. Ele falou, fale bem dos Jaguars, né? Porque quando você citou a vitória por 24-0 sobre os Colts, você só fala mal dos Colts. É falha minha, tá? Eu reconheço isso aqui. Mas é porque os Colts, cara, eu passei rápido por essa partida e os Colts, o Indianapolis não pode perder para os Jaguars, né? São momentos completamente diferentes, é uma temporada com uma expectativa completamente diferente, por isso que chamou a atenção mais para esse lado dos Colts. Os Colts eram um time para ganhar a divisão disparado, avançar e passar com tranquilidade, né? Não acho que é um time que para brigar por vaga no Super Bowl, mas é um time que tinha como obrigação passar. No ano passado sofreu um vexame absurdo, foi ficar fora dos playoffs. Time muito forte, com muitas condições e não conseguiu ir adiante por incompetência do Carson Wentz. Tiraram o Carson Wentz, trouxeram o Matt Ryan, para mim é mais quarterback, só que entregaram para ele um time que é mais fraco. E aí eu vou lembrar, durante a off-season, que eu vim aqui e falava que eu tinha algumas preocupações com relação a esse time dos Colts.
e muitos torcedores de Indianápolis falaram assim, mas por que você tem preocupação com isso? Falava do corpo de recebedores. Não, mas tem isso aqui. É o problema. Perde um jogador, você não tem mais o que fazer. Então, é esse fator aqui que eu vou falar. Vou falar dos Jaguars, então. Vamos voltar a falar dos Jaguars aqui. Pô, tem que sim comemorar. Boa partida do Trevor Lawrence, né? Fez um bom jogo, não foi nada espetacular, foi, né? Teve muito passe ali que podia ter sido interceptado, mas teve drop da defesa. No quarto período, acho que não sei se o ritmo do jogo também já era outro, mas ele teve 3 three and outs ali que me deixou um pouquinho com dúvida, mas foi uma boa partida do Trevor Lawrence. A defesa, acho que é o grande destaque, né? A defesa muito boa, conseguindo pressionar de todas as formas com o Josh Allen. Cara, o time é muito interessante nessa defesa, bem construída pelo Doug Peterson. É um time completamente diferente do que a gente tinha lá com o Urban Meyer, né? Foram 5 sacks, 11 QB hits, 3 interceptações, fumble forçado, conseguindo... E tudo começa nessa pressão. Tudo começa quando você consegue pressionar o quarterback, deixou o Matt Ryan o tempo inteiro incomodado, e aí ele tem que decidir rápido, porque ele sabe que senão ele vai comer grama, e aí ele faz um passe e joga lá. Tem sec, que é mérito da secundária, porque a secundária trava todo mundo e deixa o quarterback mais tempo com a bola para ser sacado, e tem sec, e tem interceptação, aliás, que é mérito dessa linha ofensiva pressionando e fazendo o quarterback se livrar da bola assim que ele conseguir, e muitas vezes acontecem besteiras. Então essas 3 interceptações têm muito do mérito dessa linha defensiva muito boa dos Jaguars. Gosto desse time, tá bem arrumadinho, né? Tem uma estatística interessante, porque desde 2015 os Jaguars têm o pior recorde de vitórias e derrotas da liga, né? Eles são 33 vitórias e 81 derrotas, mas neste mesmo período eles venceram os 8 jogos contra o Indianapolis Colts jogando em Jacksonville. Então é freguesia que chama, né? É isso, é freguesia. Para fechar aqui algumas notícias, passar rapidamente, né? Primeiro eu vou falar do Mike Evans, que foi suspenso por um jogo por conta daquela briga, aquela confusão com o Lattimore, né? Ele que chega no empurrão, era só uma discussão, uma briguinha ali comum, e ele chega daquele jeito, então a suspensão é só dele. Vai perder o primeiro jogo dos Bucs jogando em Tampa nesta temporada, e é domingo contra o Green Bay Packers. É um jogo complicado e que pode ser muito difícil. O Brady não deve ter ficado feliz neste momento, porque se o Chris Godwin não conseguir voltar, nem o Julio Jones, tá complicado, né? Porque aí você não tem nem o Mike Evans, fica uma situação bem, bem difícil para esse ataque que já incomodou o Brady nas 2 primeiras semanas, principalmente no segundo jogo contra os Saints. O Evans usou a lei do Luiz Fabiano e falou que entre a briga e o jogo e o touchdown, ele prefere ir para a briga, e ele foi para a briga. Tudo bem, não vou questioná-lo não, porque estava defendendo o cara, mas pode ser pesado, pode custar caro essa ausência aqui. O Mike Evans que vai ficar fora da partida, e com isso, como ele está suspenso, ele também não recebe o equivalente ali do seu salário por essa semana. Quem também foi suspenso nesta segunda-feira foi o linebacker Willie Gay, da equipe do Kansas City Chiefs. Ele que foi preso lá em janeiro, ele foi detido, né, pela polícia por um delito menor, foi a desinteligência famosa, mas ele teve dano de propriedade também, né, e quebrou ali um aspirador de pó, um umidificador, uma proteção de tela do celular, fez danos numa porta, ele numa parede, ou assim, danos de cerca de $225, acabou sendo detido. Ele tinha ido visitar o filho dele, então com 3 meses, entrou numa discussão com a ex-parceira, né, com a mãe da criança, e teve essa besteira toda. Ela chamou a polícia, ele foi detido e agora ele foi suspenso por 4 jogos pela NFL por esse envolvimento, por ter quebrado a política da liga, né, de conduta pessoal da liga. Como eu já disse, é o livrinho lá, é o compliance da NFL. Ele vai ficar de fora contra os jogos contra os Colts, Bucks, Raiders e Bills. 4 jogos complicadinhos aqui, né? Acho que os Colts seriam os mais fáceis, mas pelo momento, por precisar tanto, pode ser um jogo bem complicado. E para a gente fechar, ontem o Trey Lance passou por cirurgia no tornozelo direito. Os 49ers informaram que foi um sucesso, né? Até o próprio Trey Lance está vendo a foto aí, ele colocou a foto dele lá no hospital, falando que agora é recuperação, agradeceu o carinho, o apoio, falou que vai se recuperar. O procedimento
corrigiu ali uma fratura na fíbula e também um ligamento rompido na região. É um longo processo de recuperação e a gente vai ver o Trey Lance, quem sabe, o ano que vem, né? Segue naquela dúvida, o time volta para as mãos do Jimmy Garoppolo, que se jogar todas as partidas, só de incentivos, ganhou um bônusinho a mais aí, 4 milhões de dólares se ele jogar todas as partidas, né? Se ele não tiver nenhuma lesão, o contrato dele previa alguns bônus por partidas jogadas e ele vai embolsar mais aí 4 milhões de dólares. É isso, pessoal. A gente fica por aqui e volta nesta noite. Desculpa, tava esquecendo de avisar. 6 da tarde no horário de Brasília. Tem live hoje, eu, Sherme e Vistank. Já vai aparecer daqui a pouquinho aqui o comunicado para você acompanhar essa live. Fica ligado, tem live pra gente bater papo sobre essa semana 2 aqui no Toque Passa, 6 da tarde no horário de Brasília, às 10 da noite para mim aqui em Portugal. Depois você vai poder acompanhar o podcast ou então assistir o vídeo aí on demand na hora que você quiser, mas se quiser acompanhar ao vivo, participando também com a gente, 6 da tarde, fica ligado no Toque Passa. Aquele abraço!